transmitindo ao redor do mundo. Você está na MAC Rádio Brasil. As águas vão rolar! Vamos todos acordar, pois o show do Bartolomeu está entrando no ar! Alô, bom dia! Está começando o show do Bartolomeu aqui na MAC Rádio, o meu, o seu, o nosso programa matinal, com muitas notícias, fatos históricos, curiosidades e um legítimo entretenimento. Por motivos da Covid-19, o show do Bartolomeu está sendo realizado via Skype. Você, ouvinte, pode nos acompanhar pelo site MAC Rádio, www.macradio.br, pela live do Facebook ou pelos aplicativos Rádiosnet. Salientamos que ao final da programação você pode conferir completamente o show do Bartolomeu em formato podcast no site da MAC Rádio. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio. Faltam 220 dias para acabar o ano. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de um dia ensolarado, temperatura mínima 7 graus. Atingiremos a temperatura máxima às 2 horas com 17 graus. Probabilidade de chuva 10%. Pessoal, hoje no show do Bartolomeu, recebemos o psicólogo e constelador familiar Fábio Albuquerque Zanin, onde discutiremos como buscar harmonia social e equilíbrio nesses tempos difíceis que estamos vivendo, sob o olhar da psicologia e da dinâmica terapêutica das constelações familiares. Bom dia, Fábio! Bom dia, Bartô. Uma alegria estar aqui com vocês todos, viu? Oh, é uma maravilha, é uma alegria estar com você aqui hoje, recebendo no show do Bartolomeu, psicólogo Fábio. Fábio, me conta mais sobre você um pouquinho, em relação à psicologia. Claro. Então, Bartô, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aí, né, da rádio. Eu sou o Fábio Albuquerque Zanin, eu sou psicólogo de formação, né, Bartô? Mas eu tenho uma longa história que eu vou resumir agora aqui um pouco para você, né? Eu fui fazer, na verdade, uma experiência numa instituição que trabalha com pessoas portadoras de deficientes mentais e físicos, né? Lá na França, fui ser voluntário lá. Fui trabalhar, e era para ser 1 ano, né? E aí aquilo realmente abriu um leque, né? Abriu um leque enorme, porque acabei ficando 5 anos lá. Aí conheci a análise transacional, que é uma técnica pós-Freud, né, que estuda os estados do ego, pai, adulto e criança. E aí comecei a minha jornada, né? Fiquei 5 anos lá, trabalhei profundamente e depois voltei para o Brasil, iniciei a faculdade de psicologia, né, Bertol? E nunca mais parei, né? No final do meu curso de especialização em análise transacional, eu conheci a constelação familiar também, que é uma dinâmica que eu trabalho há anos, né, Bartol? E sigo aí, continuo trabalhando, é a minha única profissão e muito feliz, né? Eu sou psicólogo, sou constelador e fiquei muito feliz pelo seu convite, porque justamente... Oi, desculpa. Eu que agradeço. Não, imagina, a gratidão é recíproca, né? Porque falar disso agora, Bartol, é o que está mais acontecendo no mundo, né? Não só no Brasil. Então, a gente está sendo muito solicitado, a gente, como ser humano, também se afeta, viu, Bartô? Não pensem em vocês que os psicólogos, os médicos, os terapeutas também estão adoecendo, também estão ansiosos. Então, é um excelente tema, né? O que a gente está vivendo agora. Eu acredito que para vocês, psicólogos, né, que estudam bem essa área sobre a psique do ser humano, da área psíquica, acredito que seja um momento de provação para todos, né? Bartô, muito bem colocado. Você é muito pontual nas suas perguntas, porque o que acontece?
a gente entra numa pandemia, né, algo incontrolável para qualquer pessoa, né, independente da sua profissão, da sua raça, da sua etnia, se você é rico ou pobre, não importa, né? A gente se defronta com uma pandemia que automaticamente ninguém está preparado com isso, né? Então, o que acontece, Bartô? A primeira base da gente, emocional, já começa a ficar abalada, né? Pela falta de informação, pela confusão. Então, pelo excesso da informação também, né? Desculpa. Pelo excesso da informação também, acredito, né? Tenho certeza disso, viu, Bartô? Hoje a psiquiatria está aparecendo bastante, né? Eu tenho lido bastante coisas do que tem acontecido, isso que você falou agora, a nomofobia também, né? Que é não sei se você viu aquela criança, né? Foi nos Estados Unidos, foi retirado o celular dela, né, Bartô? E ela entrou num estado de desequilíbrio enorme. Não, então, não acredito. Todo um voo, isso foi recente, todo um voo, toda né, um avião lotado, se deparando com o choque desta criança, então, que é o vício pelas redes sociais, né? Então, claro que a gente não estava, né, a sociedade já vem adoecendo há um longo tempo, só que a pandemia veio exacerbar, né? Então, a gente se deparou com muita gente pedindo ajuda, chorando, tendo crises de ansiedade, né, Bartô? Eu vou te dar alguns dados, Bartô, e para todo mundo que está ouvindo. Por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, olha os aumentos, Bartô, é enorme isso. 47,9% dos atendimentos aumentados, né, das pessoas buscando ajuda, 67,8% de novos pacientes, Nossa. 69,3% retornando pacientes que já estavam, né, digamos assim, já tinha tido alta e tudo mais, e 89,2% no agravamento dos sintomas, né, de ansiedade, de medo, de pânico, né, Bartô? Então, todos nós fomos pegos por isso, e aí eu venho na sua pergunta. Se o psicólogo hoje, né, porque tem muito esse mito, né, Bartô, o psicólogo é perfeito. Não é verdade, o psicólogo é ser humano, a única coisa que ele tem de diferente, e se ele utilizar, são as ferramentas, né, Bartô? As ferramentas que você, eu, qualquer pessoa pode utilizar para não ser perfeito, mas quem sabe atravessar uma pandemia, um exemplo, né, um pouco menos atordoado, perturbado, perdido, porque abala todo mundo. Isso é inevitável, somos seres humanos, né, Bartô? Sim. Até porque eu percebo que a tecnologia, antes mesmo da pandemia, obviamente, a tecnologia ela já afastou muito a sociedade, afastou muito o convívio social. Agora que nós estamos tendo realidade disso, agora que caiu a ficha, dá para entender um pouco? Perceba que agora que nós estamos entendendo que a tecnologia não é, ou para o momento agora sim, ela é um dos socorros nossos para poder ter esse convívio social, mas antes da pandemia ela estava sendo muito banalizada, a rede social, né? E o convívio, o afeto entre as pessoas mesmo já não estava existindo de verdade, né? Hoje nós estamos passando por essa provação e percebendo que a tecnologia não pode substituir ainda o convívio, o afeto. Exatamente, Bartô. Na mosca, esse assunto é muito importante também, porque olha que interessante, né? Eu li uma matéria, médicos da Escócia estão receitando, Bartô, para seus pacientes que vêm lá pagar caro numa consulta e pedir ajuda para suas angústias, os médicos estão falando, nós estamos receitando não sei quantas horas de natureza por dia, onde aquele paciente está sendo obrigado a entrar em contato com a natureza, respirar, andar no meio das árvores, né, Bartô? E isso que você falou é verdade, eu concordo, e independe de concordar ou não. É um dado de realidade, é um fato. A rede social entrou cada vez mais, tanto que as crianças, né, eu estava falando da nomofobia, né, que é uma doença hoje, né, reconhecida pela psiquiatria, no vício das redes sociais. Então, o que acontece? As crianças, e eu não sou especialista em criança, hein, mas
do pouco que eu acompanho colegas, psicólogos trabalhando, Bartô, e até no olhar da constelação familiar, elas são as mais afetadas. Por quê? Não podemos culpabilizar as crianças, porque os pais, os responsáveis, também estão se tornando cada vez mais escravos, né, Bartô? Das redes sociais. Quantas vezes a gente já não ouviu falar, eu em consultório mesmo, de crianças falando, mas ela fica mais no celular do que me olhando. Uma criança fala isso, né? Então, aí o que acontece, Bartô, para mim, o que eu estou observando, ainda não é uma observação fechada, né? Mas agora está tendo o quê? Houve um aumento das redes sociais, por causa da pandemia, e agora está tendo como se fosse assim uma overdose. Eu já escutei vários pacientes, amigos, colegas, dizendo não aguento mais ficar em internet, não aguento mais estar nisso, estar naquilo. E aí entra, Bartô, excelente sua pergunta, porque para mim continua um alimentar das patologias. A gente nunca está livre. Claro, né, que é uma escolha. Eu posso escolher. Mas a gente sabe que não é simples assim, né? Que as pessoas não estão tão bem para estar decidindo, eu vou agora meditar, eu vou fazer tal. Não é. A gente geralmente cai naquilo que está pronto, né? Que é uma rede social aberta, inúmeras plataformas, né? Para nos distrair de nós mesmos. A gente foge da gente. A gente cada vez se conhece menos. E esse é um perigo, né? A gente acaba escapando um pouco da realidade, né? Com certeza. Agora, acho que sempre existiu, né, Bartô? Eu gosto muito do Tais, né? Porque aquele comunicador, né? Você deve conhecer. Porque ele fala muito sobre isso, né? Eu gosto muito das colocações dele. Ele fala, olha, sim, pode ser um grande mal, mas é um grande bem também. É um dissipador de um grande, né? Então, desde lá de trás, né? A rádio é uma coisa linda, né, Bartô? Porque eu adoro rádio como ouvinte, desde pequeno, sabia? E eu gosto de escutar rádio. Então, o que acontece? A modernidade junto com o que é, né? A rádio está viva até hoje, mas a televisão, né? Se a gente entrasse nisso, Bartô, o poder que ela tem, nossa senhora, os especialistas de manipulação, de mexer realmente, né? Com toda a nossa parte cerebral, de nos manipular, de criar um desejo na gente que às vezes não existe. Então, vai da gente, né? Ou eu fico o dia inteiro na televisão, ou eu meço isso. É igualzinho com a rede social. Agora, eu acho que está tendo um pouco, não todo mundo, claro, mas as pessoas estão enjoadas, enojadas, não aguentam mais. E sem energia, né? Sem energia vital real, que é o sol, a vida, a natureza, né, Bartô? Sim. As pessoas agora, acredito que estão entrando em uma autorreflexão, né? Com ajuda ou sem de psicólogo. Porque agora elas estão começando a cair em uma realidade que foi nos apresentada totalmente diferente, e na cabeça de todos nós, acredito, nós paramos para fazer uma autorreflexão nesses tempos, só que bem profundas, como nunca antes tínhamos feito isso, né? Bartô, que as suas palavras sejam escutadas em todos os cantos, porque eu sigo essa premissa. Nada paga o valor de um autoconhecimento. Excelente a sua colocação. O psicólogo, o terapeuta, o médico, ele é só mais um facilitador na melhoria de vida daquela pessoa. Mas se você, Bartô, qualquer pessoa que está nos escutando agora, não fizer a decisão de eu vou mudar, eu quero começar, eu quero me conhecer, né, Bartô? A gente só muda aquilo que a gente conhece. E a gente tem uma tendência, Bartô, a fugir, né, dos nossos lados obscuros, dos nossos medos, dos nossos pânicos, como se isso fosse livrar o nosso problema, né? A gente esconde, não fala dele, não olha para ele, aí pronto, tá resolvido. Ledo engano, né, Bartô? Então, eu adorei a sua colocação, porque para mim, eu acho que um dos primeiros degraus, Bartô, é a caminhada do autoconhecimento, que pode se começar o mais rápido que a gente desejar e não tem fim. Então, isso, se é que acalma as pessoas que buscam, Bartô, não tem fim. É uma caminhada longa. Que foi, né, Bartô?
pegando o gancho, foi a crise, agora eu me coloco a minha própria vida como exemplo, a minha crise, os meus sofrimentos, os meus questionamentos de adolescente e de o início de uma juventude fizeram com que eu não conseguisse mais não olhar para as minhas dores, para aquilo que me incomodava, né, Bartô? E lógico, não foi assim, eu iniciei a terapia e depois, ao longo dos anos, né, vieram muitas outras ferramentas. E eu concordo com você, não é obrigatoriamente um psicólogo, um psiquiatra, né, que vai fazer com que aquela pessoa evolua. Eles podem ajudar num certo momento, né? Mas a decisão da pessoa é dela. Eu me lembro, para finalizar nesse tema, de um amigo que eu estudei lá no colegial, né? Ele teve sérios problemas emocionais, tudo. E aí eu tava na França na época, né? Fazendo essa experiência de voluntariado, né? Nessa instituição que se chama l'Arche, para quem quiser conhecer, Bartô, que é muito lindo. Até hoje existe em mais de 40 países, nessa experiência de conviver com portadores de deficiência mental, né? E ele, Bartô, o que aconteceu? Ele foi para a Bahia, num grupo terapêutico lá, mas não era assim, seguir uma terapia nem nada. E eles fizeram uma caminhada nas dunas, tinha toda uma programação de um mês, Bartô. Ele se libertou de problemas seríssimos. Por quê? Porque ele buscou, né? Porque ele encontrou algo que fizesse com que ele se conhecesse, né? Então, ele entrou no deserto dele mesmo, né, Bartô? E descobriu o oásis ali, onde ele podia beber água. Enfim, é muito profundo tudo isso. Então, para finalizar, eu concordo com você. Eu acho que o caminho do autoconhecimento é o primeiro degrau. Começa desde que a gente decida e não para nunca. E cada vez, quanto mais a gente se conhece, melhor é para a gente e posteriormente para o outro, né? Sim, perfeitamente. Então, olhar para os nossos medos é uma questão muito importante agora, né? Sim, Bartô, é muito importante não só olhar, como também ter coragem de confrontá-los positivamente. E eu vou te dizer uma coisa, Bartô, para todo mundo que está ouvindo. Geralmente, quando a gente confronta esses nossos fantasmas, né? Tantos nomes que a gente pode dar para os nossos lados obscuros, para aquilo que nos incomoda, geralmente, Bartô, é menos complicado daquilo que a nossa mente, geralmente, ela programa. Às vezes a gente tem um problema, Bartô, e acha que ele é tão grande. Quando a gente vai, de fato, confrontar ele, quando a gente atravessa esse véu do medo, Bartô, a gente vê que muitas das vezes a gente sofria mais do que o próprio fato quando a gente se deparou e falou, nossa, não foi tão chocante assim eu ter mudado, né? Perfeitamente. Fábio, nós vamos dar continuidade ao assunto após o nosso show dos patrocinadores, vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos nesse assunto. Tá ótimo. Falaremos nele com esse tempo, tá certo? Ok. Alô, alô, pessoal, voltamos com o show do Bartolomeu e hoje o nosso entrevistado, Fábio Albuquerque Zanin. Nós estamos aqui discutindo sobre o assunto, qual é a visão da psicologia e da terapia, da constelação familiar, né, da dinâmica da constelação familiar em relação aos tempos difíceis que vemos passando hoje em dia. E nós estávamos falando agora há pouco, né, Fábio, sobre o medo, que às vezes o ser humano enfrenta um medo tão colossal, tão obscuro, que não dá conta de olhar para esse medo, e quando a pessoa ela enfrenta esse medo, não nos parece tão assustador quanto era, né, Fábio? Exatamente, Bartô, exatamente. Legal a gente retomar por aí, Bartô, porque eu posso tomar pelo meu próprio exemplo, né? Eu gosto muito de falar de mim, Bartô, para desmistificar que o psicólogo, o terapeuta, o médico, ele não sofra, né? A sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ela traz muito isso, desde que eu sou muito pequenininho. Eu tenho 45 anos, né? Você já é de uma geração muito mais jovem, né, Bartô? Você tem a metade, quem sabe de mim. Quanto? 19. É, rapaz. Eita, que sorte, rapaz. Mas olha, tem coisas na vida, né, Bartô, que também só o tempo nos dá. Quando a gente se depara com eles, a gente vê que, de uma certa forma, os medos tentam nos proteger, a gente também, digamos que se esconde atrás deles, né? E quando, de fato,
a pessoa decide aqui, até aqui para mim já deu. Eu não quero mais ter este funcionamento, né? Eu não quero entrar mais nesse sofrimento. Por exemplo, Bartô, o tema, né? O tema que vocês colocaram aí na rádio, eu achei excelente. Por quê? Porque a harmonia, o equilíbrio, sabe? É agora. A pandemia começou. O mundo não parou, né? Aquela história do ditado, para o mundo que eu quero descer. Não, o mundo não para. A vida pulsa. E ela pulsa com tudo isso, né? Com as coisas ruins, com as coisas boas, e a gente tentando driblar tudo isso, né, Bartô? Alguns se machucam mais, outros têm um pouco mais de, digamos assim, de jogada na vida, né? Por quê? Porque é o que eu coloquei, né, Bartô? Ninguém é perfeito, mas uns, através do autoconhecimento, se saem melhor do que outros. Quando a gente está muito perdido, que a gente não se conhece a si próprio, nossas dores, nossos medos, Bartô, a tendência é que a gente se bata mais. Então essa é a diferença. Perfeição não existe, né? Dentro da perfeição tem a imperfeição. Então o negócio é a gente tentar harmonizar aquilo que a gente não pode controlar, né? Mas eu concordo que é legal você ter falado no bloco passado, porque os sofrimentos não começaram agora, na pandemia, né? Eles agravaram, por quê? Porque trouxeram para a superfície todos os nossos medos, né? As nossas angústias, os nossos egoísmos, e aí sorte daqueles, Bartô, que caminham, né? Que se dão o prazer e a alegria de dizer, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou, qual a minha atuação no mundo, né? Eu acho muito triste, mas isso é de cada um, né? Uma pessoa que viva sem questionamentos, Bartô, sem melhoramentos, né? Seria muito triste a vida se nós fôssemos condenados, Bartô, a ser sempre uma versão da gente que a gente não gosta. Olha que sorte, né, Bartô? Que a gente pode olhar para trás, voltando na minha própria vida, eu olho para mim, quando eu parei de culpabilizar minha família, meus amigos, a minha história de vida, e quando eu assumi o meu destino em mãos, né? Que é o olhar da constelação já, né? O que é assumir o destino em mãos? É olhar para o meu destino, para a minha história, né? E é aquilo que o Sartre já dizia, né? Não é o que fizeram de você, é o que você vai fazer do que fizeram de você. Então, o que eu estou fazendo comigo, né, Bartô? Eu vou agir, eu vou mexer, eu vou olhar para mim, ou vou continuar culpando o mundo inteiro, a minha família, por eu não ser isso, não ser aquilo, não é verdade? Então, a gente sempre cai no autoconhecimento, né, Bartô? Sim, esses questionamentos que você colocou agora me lembra bastante de Freud. Freud me fala bastante sobre o autoconhecimento e o questionamento do homem. Mas a constelação familiar, ela é um pouco mais além do Freud, certo? Sim, bem colocado, Bartô. E sabe por quê? Porque eu sou psicólogo e antes ainda eu já era formado pela análise transacional, que é importante comentar porque é um estudo dos estados do ego, né, Bartô? Pai, adulto e criança, e é uma técnica pós-Freud já, com um olhar além, né? Freud foi óbvio, né? Não tem como falar, não falar do Freud, né? Porque ele foi o início aí de uma abertura realmente da nossa psicologia, que é tão nova, né, Bartô? Mas o olhar da constelação é interessante, Bartô, porque ela é já uma dinâmica terapêutica fenomenológica, ela difere um pouco do trabalho psicoterapêutico, né? O cliente, o terapeuta, semanalmente se encontram, né? Por um tempo de 45 minutos da sessão, estou dizendo isso aí, né? Lógico, pode ser um pouco mais, e não tem problema. E o trabalho da constelação, na verdade, é um olhar além, porque a gente trabalha, como chama, no campo morfogenético, morfológico, né, Bartô? Isso é uma coisa que a gente vai olhar em constelação para, na verdade, aquilo que nos bloqueia, que tem uma trava, só que a gente não consegue ver conscientemente.
Então, o trabalho da constelação, ele é um pouco diferente do trabalho da psicoterapia. Você pode realizar ele em grupos, né, workshops vivenciais em grupos, que agora, obviamente, não está tendo por causa da pandemia, para os facilitadores, Bartô, que possuem a formação individual, eles também podem trazer a dinâmica da constelação familiar para o cliente, apenas o cliente, o terapeuta, e aí é feito como um jogo, né, onde é colocado bonecos. E é muito legal, Bartô, porque ela tem uma única sessão, e ali o constelado, o cliente que vai estar nessa sessão né, dessa dinâmica da constelação, ele vai falar muito pouco. Ele vai trazer o seu tema, a sua dor, aquilo que mais incomoda ele ao longo dos anos, que ele percebe isso, só que ele não precisa se explicar muito. E ali, diante do campo, Bartô, começa a se abrir, começa a mostrar para ele aonde que ele está sendo fiel, às vezes por amor, às vezes pela dor, porque nós, desde criança, Bartô, a gente cria essa fidelidade, né, com os nossos pais, e muitas vezes a gente cria essa fidelidade pelo amor e muitas vezes pela dor. Aí entra novamente o autoconhecimento, porque se a gente, né, não quiser ser escravo, às vezes, de um script familiar doentio, sofrido, aí tem que se mexer. E aí esse movimento é seu, é meu. Aquela pessoa que se incomoda, aí ele busca né, essa solução, né, Bartô? E aí ele não busca no outro, que o outro mude. Ele busca nele, ele fala, para mim incomoda, então eu quero olhar o que eu posso fazer para sair disso, e não o que os outros podem fazer para mudar, para me agradar, né? E vai por aí. Perfeitamente. Essa palavra constelação familiar, ela soa muito nova, né? Ela começou recentemente no Brasil? Excelente pergunta, Bartô. Aqui, inclusive, no sul de Minas, quando eu cheguei, né, eu sou mato-grossense, de Campo Grande, né, de mato-grossense, sul-mato-grossense, né, da capital lá, Campo Grande, perto do Pantanal, né, minha família materna mora lá. E eu morei, Bartô, por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Eu morei 13 anos no Rio de Janeiro, que foi um berço importante da constelação familiar. Aí entra a sua excelente pergunta, Bartô. Você sabia que o Bert, segundo relatos, tem até consteladores que imaginam, que se impressionam, mas ele começou esse estudo dele lá há mais de 40 anos atrás. O Bert Hellinger é um alemão, né, Bartô? Ele faleceu ano passado com 93 anos. E ele desenvolveu essa técnica, que ele não gostava de chamar de técnica, né? Porque ele falava, é uma dinâmica que está viva e vai além dos nossos intelectual, porque ele passa pela alma, pelo coração, né, Bartô? É interessante, é como se a gente pudesse comparar, fosse um trabalho mais voltado para a psicologia transpessoal, né? Sai um pouco daquela da psicoterapia tradicional, aonde a gente traz, Bartô, um problema, né? Um tema, e aí é desenvolvido ali. E aí, então, Bartô, há muitos anos ele foi estudando, né? O Bert Hellinger também foi analista transacional, para minha grande surpresa, porque eu não sabia, eu fui saber disso há algum tempo atrás. E então ele estudou, Bartô, de várias fontes. Ele estudou de uma psicóloga americana na época, da década de 70, que ela se chamava Virginia Satir, né? E ela já trabalhava com esculturas humanas, né? Que era um pouco esse trabalho também de colocando as famílias, né? Os elementos importantes, pai, mãe, todo aquele sofrimento que o cliente trazia. Ele buscou também na hipnose, ele buscou... ele ficou 16 anos, né, Bartô? Na África do Sul, teve uma experiência com a comunidade Zulu de índios lá, né, uma comunidade que muito trouxe e agregou no trabalho da constelação. Então, e aí ele desenvolveu constelação, né? Mas o que foi o foco mais importante do Bert? Ele sempre dizia, eu não quero apenas chegar ao problema, eu não quero apenas encontrar o bloqueio do cliente, eu quero saber como desbloqueá-los, mas não era ele, né? Tanto que ele fala, Bartô, e qualquer
pessoa que você conhecer, qualquer constelador que você escutar assim, porque eu, não é. Que não é misticismo, não é religião, não tem nada a ver com isso. E acontece. É a nossa essência, a tua essência, né? Que é trazida ali nesse campo energético e a gente olha para aquilo. E é interessante. Aí com algumas frases de impacto, com alguns rituais de minutos, às vezes, Bartô, com algumas frases, é como se fosse um exercício e a gente vai tomando consciência desse trabalho. Tanto que depois que você realiza uma constelação familiar, Bartô, você deve ficar mais ou menos uns 6 meses aguardando, porque muita ficha cai, né? E aí, claro, a pessoa que foi constelar, que foi fazer um trabalho como esse, aí vem a decisão, né, Bartô? Não é mágica. Se fosse mágica, Bartô, não precisava, né? De tanto profissional e a gente tá junto. Então, claro que requer, sim, um caminho, uma caminhada, né? Dessa pessoa que quer estar sempre se conhecendo e se evoluindo, né, Bartô? Porque a evolução sempre é boa pra gente já, né? É isso que é interessante. Você não está se melhorando para o outro. Você está se melhorando para você. E aí, nem em tempos de pandemia, Bartô, e isso é maravilhoso. Quando eu fui obrigado a ficar isolado comigo mesmo, será que eu fui? Será que eu sou uma boa companhia para mim? Ou será que eu sou uma mala? Ou será que eu não me suporto? Teve gente, Bartô, que se deparou com as suas, né? Com o seu lado mais sombrio e insuportável, porque a pandemia trouxe isso, né? Então é legal a gente se perguntar. Porque a pessoa começou a enxergar para si mesma, né? Então ela começou às vezes não olha para o lado que dói, ou às vezes olha para o lado né, além do que pode ver, e ela acaba se assustando um pouco pode ser o lado mais escuro ou das suas expectativas, né? E eu percebo que você tem falado bastante que a constelação familiar traz bastante assunto em relação aos pais. Então, o filho diante do pai, ele traz os traumas do pai também e da mãe? Olha, ótima colocação. Sim e não. Depende. Porque, Bartô, olha que legal, a raiz da constelação são os scripts familiares. O que é script familiar? Eu nasci num seio familiar, né? Eu tive um pai, eu tive uma mãe. Nós não vamos entrar aqui no mérito se essa família foi equilibrada ou não, né? Se o meu pai era presente ou não, se a minha mãe faleceu ou não, se a minha mãe se separou ou não, meus pais se separaram. Eu nasci e eu tive um lar, né? Então, a tendência de uma criança, quando ela nasce em qualquer lugar do mundo, é repetir, continuar o processo familiar, repetindo mesmos padrões. Infelizmente, Bartô, negativos também. Tem um lado bom que a gente às vezes repete scripts familiares de sucesso. E isso também é importante colocar. Mas nós também não estamos imunes a seguir scripts familiares de fracassos e de sofrimentos, Bartô. Exemplos reais, Bartô. Uma família do interior de Piauí, onde a avó se prostituía por necessidade, a filha seguiu a mesma, né, tradição de sofrimento, e quando a neta, com 12 anos, se deparou, estava se prostituindo e chorando. Essa criança chorava e dizia que tinha perdido algo, que não queria viver aquilo. Então, no olhar da constelação, Bartô, aquela criança estava sendo fiel por amor à mamãe, por amor à vovó. Eu continuo nesse histórico familiar, sofrendo por mamãe, né? Então, eu te dei um exemplo forte, mas existem famílias com, por exemplo, scripts históricos de câncer, onde vovó tinha câncer, mamãe tinha câncer, eu também desenvolvo câncer, e assim vai. É algo muito profundo, Bartô, e você utilizou uma palavra que eu adorei. É como se você falou assim, é como se eu me impressionasse com aquilo que eu sou. É verdade, Bartô, parece impressionante, mas não é. A gente ainda está se impressionando com atos da gente. Por quê? Porque enquanto você tentar
esconder aquilo que não vai vir à luz, você não vai resolver. Perfeitamente, perfeitamente. Fábio, nós iremos retornar com esse assunto logo após um rápido intervalo comercial. Nós vamos para o show dos patrocinadores e logo assim que retornarmos, continuaremos sobre o assunto, sobre a constelação familiar. Voltamos com ele. Show do Bartolomeu. Alô, bom dia, pessoal. Você está aqui comigo no show do Bartolomeu, na MAC Rádio, onde você pode estar acompanhando o nosso assunto pelo site da MAC Rádio, www.macradio.com.br, pelo nosso Facebook, pelos aplicativos da Radiosnet. Só pesquisar lá, MAC Rádio, e logo em seguida teremos o encerramento do programa do Show do Bartolomeu e teremos o podcast no nosso site da MAC Rádio. E hoje, o nosso entrevistado, o Fábio, psicólogo e constelador familiar, está explicando um pouco sobre, para nós, a relação da harmonia social e o equilíbrio nesses tempos difíceis de pandemia. Nós estamos descobrindo inúmeras coisas em relação ao ser humano, aos traumas do ser humano nestes tempos, e principalmente as tradições, que nós paramos, né, no assunto anterior, as tradições que o ser traz da família, que nem sempre são tão benevolentes, não é isso, Fábio? Exatamente, Bartô, que legal, viu? Eu fiquei e fico muito feliz, Bartô, por esse espaço que você está me dando, porque os terapeutas, psicólogos, consteladores, né, os cuidadores, que eu digo, de seres humanos, a gente tem conversado, né, em grupos, todo mundo está sendo muito solicitado, Bartô. Então, né, continuando lá sobre o assunto da constelação, engraçado, Bartô, eu estou aqui com o meu celular no mute, e muita gente dizendo, poxa, que legal, explica mais. Realmente tem muito interesse, né? As pessoas desejam, Bartô, se livrar, né, dos grilhões, daquilo que nos acorrenta, daquilo que nos trava, que nos bloqueia muitas vezes, para ter um sucesso maior na vida. E eu não estou falando sucesso apenas financeiro, porque ele também entra, né, Bartô? Quanto mais a gente está feliz, o dinheiro é uma consequência, né? Ele não é o primeiro passo. Se você busca o dinheiro, a matéria vai te dar voltas, ela vai puxar o seu tapete. Mas se você busca a sua plenitude de vida, né? O que é plenitude de vida? Eu posso usar isso para mim também na minha carreira. Não pensem vocês que eu tive uma vida fácil, eu tive uma boa família, graças a Deus, né, Bartô? Com todos os seus problemas e coisas boas também, né? Mas o meu pai trouxe isso para mim que foi muito bom. Um exemplo, Bartô, eu nunca tive mesada, né? Ele sempre falava, vão trabalhar, e a gente estudava, hein, Bartô? Mas ele falava, vão lá, vende, vai lavar um carro. A gente morava num condomínio, né? Vai vender jornal, porque naquela época enrolava o alface no jornal. Então, para ele, Bartô, ele estava sendo amoroso, né? E nos dá dignidade. Ele sempre falou, trabalho nenhum é vergonha, né? Trabalho é digno. Então, são valores que a gente estava falando lá do script, né? Que eu vi bastante gente interessado aqui por isso. Por que as pessoas estão interessadas? Vamos ser sinceros, porque a gente se prende a esses scripts. Então, muitas vezes, Bartô, a gente vê uma grande maioria de pessoas reclamando, sofrendo e chorando, e com razão, porque se sentem presas a este elo negativo que a família traz, e aí se coloca no mundo achando que não tem solução, né? Tem solução. E é isso que não só a constelação, mas a própria psicologia e muitas dinâmicas de terapêuticas, né, Bartô? Porque nenhuma é mágica, né? Não existe mágica, né? Se você não tiver uma vontade de se mexer, mas existem pessoas e existem desejos, né? De ter uma vida melhor, mais feliz, não perfeita. Então, eu acho que é isso que a constelação, né? Ela pode trazer. Não só te mostrar onde está o teu bloqueio, mas te levar a um entendimento maior de que você é responsável pela sua vida. Eu, Fábio,
sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Ninguém da minha família é responsável por isso. Sou eu que sou, né? Perfeitamente. E nesse tempo de isolamento social, né, muitas famílias se encontram em quarentena. Essas famílias, elas conseguem ter essa percepção de constelação familiar ou elas entram em um bloqueio que não conseguem nem mesmo se expressar diante a isso? A psicoterapia, a constelação familiar, e a gente vê que são as pessoas responsáveis pelo próprio sucesso. A pessoa é responsável a pessoa, ela é responsável por criar a sua própria realidade, né? Podemos dizer assim. Sim. E também é responsável por manter a sua identidade, né? Podemos dizer assim também? Podemos dizer assim também, Bartô. Agora, o que as pessoas precisam entender no olhar da constelação, no olhar da psicoterapia, no olhar holístico, no sentido, né, mais amplo. Eu olho para tudo. Eu olho para mim, eu olho para o que eu fui, eu olho para o que eu sou, né? E o que eu faço com isso, né, Bartô? A harmonia, você pode respirar, e eu estou falando literalmente, viu? Não é um exemplo qualquer. Durante 5 minutos e ter acesso a uma baixa na ansiedade, na sua parte cerebral. Sabia disso, Bartô? Isso é ensinado gratuitamente. Né? As pessoas podem fazer uma caminhada de meia hora, as pessoas sentam, acordam e fazem uma meditação que você comentou lá, né, quando a gente estava conversando sobre o seu programa, né, que você me convidou, você falou 2 vezes sobre isso, meditação. Bartô, as pessoas às vezes colocam, nós, quando eu falo as pessoas, somos nós, a gente coloca barreiras às vezes que elas não existem. É muito mais simples a gente buscar uma melhoria no nosso ser do que conviver com aquilo que a gente não gosta. Porque aquilo que você olha, que te incomoda, vai estar em movimento. E a gente pode mudar, sim, algumas coisas que a gente não gosta na gente, né, Bartô? E vai além, não é nem não gostar. Às vezes a gente convive com traumas, com dores, durante 20 anos, 30 anos, desnecessariamente. Então, o olhar da constelação é muito legal, Bartô, porque a gente deixa de julgar os pais, deixa de responsabilizá-los pelas minhas, quem sabe, infelicidades, e também olha, Bartô, para o nosso destino, porque muitas vezes, o que o Bert fala? Que a gente está no movimento do amor que adoece. O que é isso? Ele fala, o amor não suporta tudo. Olha que frase filosófica, né, Bartô? O amor não suporta tudo. Então, o olhar do Bert é o seguinte, quando você se depara com aquilo que não dá mais para o amor suportar, aí o amor vira e começa a atuar no amor que adoece. Interessante, né, se a gente fizer uma comparação, uma interligação com a análise transacional, ela traz esse mesmo olhar, né? E me surge também uma questão aqui, né? Então, a base da constelação familiar é o perdão para o sucesso? Porque, suponhamos, a pessoa ela tem um bloqueio que vem, ou um bloqueio, ou uma tradição que vem de família, que impede ela de fazer determinada coisa, ou algo do tipo. Então, ela acaba se auto-perdoando e perdoando pai e mãe, como foi discutido aqui. Isso é o fundamental, o perdão? Eu conheci as constelações familiares em 2006. São 14 anos, Bartô, onde eu fui levar um problema que eu tinha na minha vida. Eu estava em terapia. E eu fui levar um problema com o meu pai, né? Não significa que ele não era um homem bom, né? Mas ele tinha as suas dificuldades e eu tinha as minhas. Então, por um momento, a gente teve choques emocionais ali. E aí eu levei, quando eu falo levar o meu pai, o tema, né, Bartô? Não que eu levei o meu pai, ele nem soube. E aí eu levei, eu falei, olha, não sei o que acontece, é tanta dificuldade que eu tenho, tem muito amor, mas tem muito desentendimento. Então eu entendi na constelação familiar, Bartô, o que aconteceu? Que as consequências do destino de papai e mamãe são deles, Bartô, não são minhas. Deles. Exatamente. Então, claro,
A sua colocação foi excelente, claro. Quando eu me deparo com questões reais, claro que a gente vai preservar o nome pela ética, né, pelo código de ética e tudo, não precisa falar de nomes e nem podemos, mas uma história, por exemplo, real que eu posso te falar, né, tem vários, assim, de filhos que se deparam com situações e histórias chocantes dos pais, né? E às vezes não precisa ter as histórias chocantes dos pais, Bartô, mas às vezes tem uma não aceitação, tem um estranhamento. Eu não gosto desse pai do jeito dele, eu não gosto da minha mãe, eu não gostaria que ela tivesse feito isso. E aí a gente entra num local, né? O olhar da constelação chama um local de arrogância, onde o filho, ele pensa que sabe o que é bom para o pai e o que é bom para a mãe. E aí entra a desordem do amor. Aí entra o desequilíbrio, né, que é um dos pilares do Bert Hellinger, da constelação familiar. Para que seja fluídico, para que seja equilibrado, não tem que ser perfeito, porque nunca será. Mas se eu, Bartô, estou julgando o papai, estou julgando mamãe, como deveriam agir, como deveriam ser, como deveriam ter feito, o que acontece? Eu deixo de olhar para o meu destino e entro no destino de papai e mamãe. E aí dá tudo errado. Então, o que a constelação nos convida? A retomar o nosso destino em mãos. Lógico que eu estou contando assim, né? É muito mais profundo do que a gente imagina. Numa sessão de constelação, eu tenho dinâmicas ali, onde eu vou fazer frases de efeito, onde eu vou fazer, né, todo um ritual da dinâmica terapêutica que vão me levar ao entendimento e a minha liberação. Aí, Bartô, eu olho para a minha vida diferentemente. Eu olho com entendimento. Opa, o que papai e mamãe fizeram são responsabilidades e consequências dele. Agora, o que eu faço com o meu destino, ou deixo de fazer, também é consequência dele. Desculpa. Então, Bartô, o que acontece? A gente acaba equilibrando todo o nosso sistema quando eu assumo o meu destino e deixo o destino de papai e mamãe com eles. É aquela frase, né, que diz soltar para o universo, né? Tem que soltar então, né? É isso, é soltar. Solta papai, solta mamãe. Tem marmanjo aí, Bartô, de 40 anos agarrando papai e mamãe. Deixa papai e mamãe ser o que eles quiserem, né, Bartô? Vai viver tua vida, cara. Então isso, é a gente ser feliz e tocar isso aí, Bartô. Solta, libera. E aí olha pro teu destino, pra tua vida, né? Dá tempo, constrói a tua vida com as bênçãos do teu pai. Não com o julgamento que você faz deles. Né, Bartô? Porque eles vieram antes da gente. Então, a nossa missão, pelo olhar da constelação, é continuar o meu destino e a minha história tendo sucesso em honra aos meus ancestrais, Bartô. Não continuarei sofrendo por eles, mas tendo sucesso por eles, né? E gratidão. Fábio, já chegamos nas 9 horas, né? O tempo passa rápido, né? Mas foi uma enorme alegria, Bartô, estar no teu programa. E obrigado pelo convite. Opa, eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado. Que possamos levar esse aprendizado do dia de hoje para não só os dias de quarentena, mas também para o resto de nossas vidas, né? Assim seja. Isso mesmo, Bartô, que a gente tenha essa ânsia e essa vontade de olhar para a gente e, sobretudo, Bartô, acreditar na gente, porque a gente vai longe, verdade? Isso é verdade. Basta acreditar em nós. Muito obrigado, Fábio. Tenha um bom dia, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã.